Logo, o Ribeiro morreu. Eu vou responder por homicídio. O Ribeiro morre nesse vídeo! Saudações cordiais, queridos amigos, queridas amigas que nos assistem no canal, no YouTube Notícias do Ribeiro. Aos que ainda não me conhecem, meu nome é Ribeiro, sou advogado criminal na capital São Paulo, Brasil. E no canal Notícias do Ribeiro eu apresento trago assuntos sobre empreendedorismo, atualidades e direito. Por este canal já passaram advogados, empresários, políticos, colegas, amigos. Com mais de 100 vídeos, temos ou estamos alcançando 2.000 inscritos com mais de 100.000 visualizações. Se este conteúdo for relevante para você, por favor, compartilhe, se inscreva e coloque os seus comentários aqui no canal. Vamos começar mais um vídeo com mais um entrevistado. Assista até o final. E hoje vamos falar sobre crimes contra a dignidade sexual. Sendo mais específico, erro de tipo. E para poder falar sobre erro de tipo, convidamos a doutora Kate. Doutora Kate, a palavra é sua para se apresentar para a nossa audiência. Olá, gente. Eu sou Kate, advogada. Atuo no direito criminal no escritório de Ribeiro Sociedade de Advocacia. Pois é, pessoal. Eu sempre ouço, leio, vejo advogados dizendo: sou advogado criminal especializado em crimes econômicos, ou em crimes marítimos, ou em crimes penal, ou em crimes, ou em direito penal do médico. E o que eu pouco vejo, pelo menos até hoje eu nunca vi, é o advogado especializado em sequestro, é o advogado especializado em defender estuprador, em defender quem é acusado de crime contra a dignidade sexual. E eu confesso, metade dos casos do nosso escritório são crimes contra a dignidade sexual. E olha, semana passada fizemos um vídeo bastante curtinho, onde eu exerci assim bastante protagonismo, em que pese a doutora Kate tenha aparecido, mas acho que vocês não devem ter visto. Alguém viu esse vídeo curtinho? Tá lá no nosso Instagram. Doutora Kate aparece, mas de forma assim, bastante sucinta. Não é isso, doutora? E nós falamos sobre um caso que foi arquivado com a tese de erro de tipo. E aqui você já sabe que a processualista é a doutora Kate, ela que emprega as melhores teses, as teses consolidadas nos tribunais superiores. E no dia seguinte, tivemos uma nova surpresa. Um outro caso também foi arquivado. Ora, eu já contei aqui no nosso canal que a minha primeira audiência eu obtive uma absolvição sumária. E eu já disse, absolvição sumária é quase que assim, impossível. Quase. É raro, é difícil. Eu consegui a primeira. Nós estamos caminhando para quase 10 anos de advocacia. E pela primeira vez, nós conseguimos 2 arquivamentos em casos de estupro. Lembrando que nós atuamos para a vítima e para o autor. Óbvio que não no mesmo caso, tá? Nós advogamos para a vítima de um crime, para o acusado, o autor de um crime, para a pessoa física, para a pessoa jurídica. E exatamente para poder explicar para você qual é essa tese, erro de tipo, o que significa erro de tipo, o que é um instituto do direito penal, é que a doutora Kate foi convidada com esta participação especial com um cachê. 8 milhões, doutora? Quanto foi o cachê? Ainda bem que tá gravado, que eu vou cobrar, viu? Meu Deus do céu. Doutora Kate, a palavra é sua. Bem, gente, erro de tipo é um termo muito técnico no direito penal, né? Então, quando a gente estuda lá no início, que a gente estuda especificamente o Código Penal, que é uma lei, lá em seu artigo 20, ele diz que o erro de tipo é quando há um erro, obviamente, sobre o tipo penal, né? Sobre um elemento daquele tipo. Por exemplo, eu
Kate, já pratiquei um erro de tipo, né? Um furto. O quê? Muito Grave isso, tá gravado. Tá vendo? Bem, por quê? Eu estava saindo do shopping e eu tinha certeza que o meu carro era aquele. Então eu fui lá, fiquei acionando, fiquei tentando abrir aquele carro. Né? O fato só não foi consumado porque eu não entrei no carro e não levei o carro embora. Por pouco. Mas, se não fosse segurança, a polícia. Me pedindo, eu teria levado. Isso é o famoso erro de tipo. Ou seja, quando a pessoa pratica aquele crime, né, parecia que era um furto, só que eu estava enganada, porque eu tinha certeza que aquele carro era meu, que não era alheio. O furto é subtrair coisa alheia móvel, sem violência ou grave ameaça, senão seria um roubo, e eu achava que aquele carro era o meu. Então, por que eu não pratiquei o furto? Por que eu não seria punida? Se mesmo assim eu tivesse saído com o carro, por que eu não seria punida? Porque eu tinha certeza que aquele carro era meu. Portanto, o elemento do tipo que é alheio, eu não sabia. Eu tinha certeza que aquele carro era o meu. Um outro exemplo que a gente traz muito... Tem um da balada, a menina que entra com RG falso na balada, o rapaz passa o rodo, pega, beija, pô, não é rodo, pô. Esse é o melhor exemplo, doutor, do erro de tipo. Quando você vai em uma balada, você presume, né, se é uma balada para maior de 18 anos, se não for uma matinê, enfim, você presume que todo mundo que está ali é maior de idade, porque para passar ali no caixa, pede o seu RG. E aí você tá lá no rolê, você conhece uma menina, convida ela, tem relações sexuais, e aí, posteriormente, descobre que você está sendo acusado de um de vulnerável, porque ela é menor. Perfeito, de vulnerável porque ela é menor. E aí, qual que é a tese que você tem que dizer, né? Qual é a tese que nós, advogados, vamos alegar, empregar? Que você não sabia que ela era menor de idade. Por quê? Porque você estava em um ambiente que era presumido que todo mundo ali era maior de 18 anos. É importante falar também, quando a gente fala aqui da questão do estupro de vulnerável, que eu acho que não é uma informação que não é, posso dizer, não é difundida de forma correta, que qualquer pessoa maior de 14 anos pode praticar relação sexual. Qualquer pessoa menor de 14 anos que praticar relação sexual, mesmo que consentido, você pode responder por estupro vulnerável. Correto. Né? Então, se você tá em uma balada e aquela menina é maior de 14 anos, você não vai responder por vulnerável, porque ela estava apta para praticar aquele ato em conformidade desde que ela consinta, né? Que haja consentimento. Senão depois alguém vem e pega nós e fala, não, você falou que eu podia pegar e... Sim, tem que ser consentido. Se ela disser não, é não. Se você praticar um ato contra alguém maior de 14 anos, algum ato sexual, né, que a pessoa não consentiu com maior de 14 anos, você vai responder por estupro, mas é estupro comum, não estupro vulnerável. Portanto, e aí mais um exemplo aqui, posso falar já? Por favor. Sobre o erro de tipo. Quando você sai pra caçar com o seu amigo, né, e você é caçador novato, e aí você tá ali preparado já com a arma, né, prontinho pra atirar, só que você é um novato, seu amigo, né, por exemplo, eu e o Ribeiro saímos pra caçar, o Ribeiro conhece um pouco mais de caça e eu não. Eu só mato urso, tigre, leão. Véi, e aí, como eu sou novata, minha arma já tá preparada ali, o Ribeiro tá ao meu lado, me acompanhando, e de repente ele fala assim, Kate, espera um pouquinho que eu vou ali na cabana buscar alguma coisa. E ele, maliciosamente, fala, vou me esconder ali atrás, né, pra assustá-la. E aí, de repente, ele tá ali no meio do arbusto, se move, eu vou lá e atiro. Logo, o Ribeiro morreu. Eu vou responder por homicídio? O Ribeiro morre nesse vídeo! Eu vou responder por homicídio? Não. Por que eu não vou responder por homicídio? Porque houve a prática do erro de tipo. Porque eu tinha certeza que aquele movimento era um animal. Então eu não quis matar a pessoa, não havia o dolo. E tava de noite. Pode ser também, mas pode ser de dia, porque quando a gente fala de... Mas pra ficar mais fácil, né? O pessoal só vem caso difícil pro nosso escritório, doutor. Nós tem que dar essa dica pra ver se vê um caso fácil, pô. Tem que estar de noite, cara. Porque quando o erro de tipo, a gente tem que ter algumas características. Que o erro era justificável, né? Porque eu tava ali no ambiente, eu sou nova, não sabia muito bem atirar. Tem que ser excusável, né? Não tinha como eu saber que era o Ribeiro ali. E era inevitável, porque eu vi mexendo, eu fui lá e atirei.
E por o que eu poderia talvez responder aqui? Por o culposo. Porque o erro de tipo, não ele houve diz... intenção, né? Exatamente. Mas porque o Código Penal, ele prevê essa possibilidade. Se não é um doloso, se na lei tiver a previsão de culposo, vai ser aplicado. Legal. E aí você já pode fazer esse paralelo, porque no caso do existe o culposo. Muito bem, doutor, bem colocado. Quando a gente falou sobre o caso da Mari Ferrer, muito se falou sobre essa questão do culposo. Exatamente por quê? O juiz, no momento da sentença lá da Mari Ferrer, o que ele disse? A gente tem duas modalidades aqui primeiro, né? Deixa eu explicar. Duas modalidades de erro de tipo. O erro de tipo invencível, que é esse exemplo clássico que eu dei aqui da questão do homicídio na mata. E o erro de tipo vencível. O que é o erro de tipo invencível? Que é exatamente o exemplo que eu dei. Não tinha como ser evitado aquela situação. Diferentemente do erro de tipo vencível, que é quando é evitado, podia ser evitado. Uhum. No mesmo exemplo que eu dei da cabana, vamos dizer que eu mirasse pro lado da cabana, né? Eu não estivesse mirando pro nada. Uhum. Veja, era evitável. Eu podia não ter mirado pra cabana, né? Sim. Se eu sabia que ali não era o local da caça. Sim. Então, aí, o se alvo, né? O alvo. Exatamente. Então, se o erro de tipo ele é vencível, aí a gente fala em crimes culposos, se houver Sim. essa previsão legal. O estupro, na legislação, no Código Penal, não tem a previsão culposa, não existe essa previsão. Estupro culposo. Por quê? Pelo óbvio. Eu não consigo estuprar alguém sem não ter tido a intenção de praticar esse ato. Por isso não existe esse... Se não for concretizado, né? Porque às vezes a intenção, ela tá na mera conjectura. Ela tá ainda no seu intelecto. E ressalva que essa questão do estupro culposo, ela foi também utilizada muito pelo movimento feminista com relação ao caso da Mari Ferrer. Então a gente precisa fazer essa distinção. Até né? para saber também de onde saiu, né? Para a audiência poder se conectar, ligar os pontos, né? Exato, eu faço muito essa distinção, doutor. Eu mesma, quando eu vou aplicar em um caso em concreto, a gente precisa separar, porque a gente tem um código de ética, então a gente precisa separar aquilo que é técnica daquilo que está no mundo, né? Uhum. Tanto que a gente usa muito esse termo. O que está no mundo não está nos autos, né? A gente não pode fazer se confundir nessas duas coisas. Bacana. Pessoal, o que eu quero deixar aqui é muito mais reflexões, é muito mais comentários, e você pode aproveitar para escrever aqui abaixo, comentar, seguir nós nas redes sociais. Estamos no Instagram, D Ribeiro Sociedade. Você pode deixar aqui a sua pergunta. Diversas pessoas têm perguntado para nós: por que vocês não falam um pouco mais sobre crimes sexuais, casos de estupro, casos de abusos, estupro de vulnerável, uma série de questões de crimes sexuais? E aí só por isso que nós tivemos esse insight de gravar esse vídeo, atendendo a todas as pessoas que nos pediram. Óbvio que eu não vou aqui colocar o nome das pessoas por uma questão ética, por uma questão de privacidade, mas eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E aí, gostou? Comente aqui para nós saber qual o próximo tema que você deseja. E para falar de erro de tipo, eu desafiei a doutora Kate, porque veja, como é que ela poderia falar de erro de tipo? E se ela errasse, minha gente? Você errou, doutora Kate? Acertou tudo? Acredito que eu tenha acertado. Vamos ver o que o pessoal vai falar, beleza? Sim. Vamos fazer um desafio? Se você escrever aí dizendo que a doutora Kate acertou, aí eu acredito que ela de fato acertou. Ok? Bora se despedir? Saudações cordiais, doutora. Saudações cordiais. Saudações cordiais.